Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Mais uma vez é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos e as irmãs, fazendo mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos com as parábolas do Antigo Testamento. Mas antes de iniciar, eu gostaria de convidar os irmãos a fazermos uma oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, clamamos agora, Pai, para que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento, discernimento, para que a palavra que vai ser agora lida e estudada possa produzir frutos em nossos corações e nossas mentes. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, hoje a palavra, a parábola que nós vamos estar trazendo, ela está no livro de 2 Samuel, no capítulo 14. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 24, para que todo o contexto, pelo menos essa parte aqui do texto, ela não fique fragmentada, mas a parábola mesmo ela vai estar ali por volta do versículo Qual que é o capítulo? 14. Versículo 5 até ali o versículo 8 é a parábola, mas eu vou ler todo o contexto para entendimento do nosso estudo. Então vamos lá. 2 Samuel 14. Absalão volta para Jerusalém. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e se vê como mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na sua boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Aqui começa a história, a parábola dela. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a culpa, ó rei meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa do meu pai. O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminem meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher:
permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei meu senhor. Disse ele, fala. Prosseguiu a mulher, por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois, em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque temos de morrer, e somos como água derramadas na terra, que já não se podem juntar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado na sua presença. Se vim agora falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia a tua serva, falarei ao rei, e porventura ele fará segundo a palavra da tua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir, tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher, pois fale, ó rei meu senhor. Disse o rei, não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu ela, tão certo como vive a tua alma, ó rei meu senhor. Ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe, atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando Joabe, prostou-se em terra, abençoou o rei e disse, hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei, torna para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Amém? É um texto longo, mas para que a parábola que está inserida dentro desse contexto ficasse mais clara e o estudo mais claro, né, era importante ler todo ele. Todo o capítulo 14, depois vocês vão ler com calma em casa, vocês vão ver que é uma história muito interessante, uma história muito bonita, essa história de Davi e Absalão, né? Então eu vou ter que contar um pouco da história para poder falar um pouco dessa parábola. A última vez que nós estivemos aqui falando da parábola, vocês lembram que também foi uma parábola dirigida a Davi pelo profeta Natã, né, quando Davi fez aquele julgamento, e naquele julgamento Natã usou uma parábola, e essa parábola ela se referia ao que o próprio Davi tinha feito, né, com a questão da Batseba. E depois Natã ainda proferiu as profecias. Vocês vão lembrar que dentre essas profecias estava aquela de que a espada não apartaria da casa de Davi. E essa parábola que ela vai estar inserida já dentro do contexto dessa profecia acontecendo. Porque antes de ser proferida essa parábola, o que aconteceu? Aminon, um dos filhos de Davi, ele estuprou Tamar, que também era irmã. A gente fala irmão, mas eram todos meio irmãos, né? Porque Davi tinha muitas esposas, muitas concubinas, e os filhos, tanto dessas esposas quanto dessas concubinas, eram irmãos. Mas pelo entendimento do texto, Tamar era irmã mesmo de Absalão, da mesma mãe de Absalão. E tendo Aminon seduzido e utilizado o próprio Davi
dentro ali da armação que ele fez para poder ter um momento ali a sós com Tamar e poder tomá-la. Dentro desse contexto, Absalão ficou com muita raiva, muito ódio do irmão e queria de todo jeito vingar, né, o que ele tinha feito à sua irmã, a vergonha que ele tinha causado à sua irmã Tamar. Acontece que Davi, diante desse fato, de tudo que Aminon, diante do fato que Aminon praticou, diante, né, do sentimento que já tomava ali Absalão, Davi nada fez. A Bíblia não relata nenhuma medida que Davi tenha tomado frente a esses fatos. Ele se omitiu por completo, né? Talvez pela sua qualidade de rei, talvez ali pelos seus afazeres, pelas muitas questões que ele tinha que resolver dentro do reino. Mas a palavra, ela deixa claro que Davi foi omisso, foi um pai omisso, foi um pai que não utilizou ali de sua sabedoria, porque Davi era sábio, conforme a vontade de Deus, e nada fez. E isso foi gerando raízes de amargura, de ódio no coração de Absalão, gerando também no próprio Davi, não sei, talvez raízes ali de afastamento de sua própria família. E isso culminou na morte de Aminon pelas mãos de Absalão. Então Absalão matou seu irmão para vingar ali a vergonha que ele tinha feito a sua irmã passar. Muito bem. Acontecido esse fato, Absalão fugiu e durante 3 anos Davi perseguiu Absalão para vingar também a morte do seu filho Aminon. Ou seja, está vendo como o ciclo iria se repetir, né? Esse ciclo de maldição, esse ciclo de mal ali no seio de uma família, não quebrado, né? Pela omissão do pai, pela falta de intervenção do pai naquilo ali. Então, durante 3 anos, Absalão ficou fugido, Davi perseguiu, mas aí o último versículo, antes do capítulo 14 que eu li, fala assim: então o rei Davi cessou de perseguir a Absalão, porque já tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Ou seja, depois de 3 anos, acho que Davi começou a arrefecer ali daquela raiva, daquele sentimento de vingança. E Joabe, que era muito próximo de Davi, Joabe era o general de Davi, né? Talvez ali uma das pessoas mais próximas dentre os conselheiros, e com certeza conhecia Davi muito bem. Joabe percebeu isso, que Davi já tinha arrefecido seu coração, como a própria palavra diz. Então o que fez Joabe? Aí já entra na parte que nós lemos. Joabe foi até essa cidade de Tecoa e trouxe uma mulher sábia. Então é interessante a gente perceber isso aqui, essa questão da mulher sábia, porque dentro do estudo aqui, né, dessa palavra, o termo sábio sugere a ideia de uma pessoa que tem habilidades, técnicas, aptidão, experiência. Ou seja, era um termo não muito utilizado na Bíblia, porque, né, demonstra que eram poucas as pessoas talvez que tinham essas qualidades. Então era uma mulher que tinha experiência em lidar com relacionamentos interpessoais, habilidosa em dirimir as diferenças e reconciliar as partes. Tanto que Joabe foi buscar ela em uma outra cidade. Se fosse Joabe tivesse simplesmente a ideia, porque Joabe, na verdade, ele buscou uma pessoa para montar ali um teatro. Essa parábola que foi proferida dos 2 filhos, né, dos 2 irmãos que um mata o outro no campo, foi um teatro. Então ele buscou o quê? Uma pessoa sábia, uma pessoa experiente. É como se fosse uma Fernanda Montenegro aqui no Brasil, uma pessoa, né, que não iria de maneira alguma levantar qualquer suspeita ali dentro daquele planejamento. Uma pessoa sábia, uma pessoa experiente, uma pessoa que sabia lidar psicologicamente, que não iria titubear, que não iria
de forma alguma se enrolar ali nas palavras, e isso ficou muito claro no texto, que a grande parte do texto é essa mulher dialogando com Davi, levantando questionamentos importantes aqui, né? Então Joabe foi muito sagaz em perceber a condição de Davi e em saber que existia uma mulher assim e ir em outro local, em outra cidade e buscar essa mulher. E veio essa mulher e aí ela contou a parábola. E qual era a parábola? Que ela tinha 2 filhos, os 2 brigaram por alguma questão ali no campo, ou seja, de trabalho, alguma questão ali envolvendo os afazeres da família, e um irmão matou o outro. E ela estava desesperada, né, dentro do contexto aqui. Eu não vou ficar repetindo o texto, que é um texto longo, mas eu vou explicar. Então ela trouxe essa demanda para Davi e desesperada. Por quê? Segundo a lei de Israel, a parentela dela, né, a família, poderiam vingar aquele irmão que foi morto. E como seria essa vingança? Matando o assassino, matando o que matou. E se isso acontecesse, ela ficaria sem os 2 filhos, ficaria sem... Ela fala que ela é viúva, né? Isso dentro da história, né? Da parábola. Ela é uma atriz, vamos lembrar disso, mas eles criaram toda essa história onde essa mulher ficaria viúva e aí perderia o nome do marido e perderia, como fala no versículo 16, herança de Deus. Ou seja, então ela está falando de uma questão que todos entendiam, todos ali na corte, o próprio Davi, todo mundo entendia daquilo que ela estava falando. Ela tinha 2 filhos, um irmão mata o outro, então pela lei judaica, aquele que matou poderia ser vingado, aquele que morreu poderia ser vingado, através da morte do que matou, e ela ficaria sem nada, sem a herança do marido, sem a herança de Deus, sem o nome do marido, porque na sociedade judaica tudo seguia de acordo com os filhos homens da linhagem ali, né, do casal. Era um patriarcado. Então ela tinha os 2 filhos homens e perderia toda essa linhagem. Ela seria, como vários relatos que a gente vê aqui na Bíblia, daquelas viúvas abandonadas, porque a lei era muito dura e dentro dessa circunstância dela não ter linhagem, dela não ter filhos homens para seguir a linhagem do marido, ela perderia tudo, porque provavelmente a família do marido viria e tomaria tudo e ela ficaria sem nada. Então a gente vê vários relatos desses, de Deus se padecendo sobre a viúva. Tem a viúva de Sarepta, né, no caso de Elias. Esse é o que eu estou lembrando agora, mas são várias histórias que contam sobre viúvas. E Jesus também fala sobre isso dentro daquele contexto da sociedade judaica. Ele fala que aquele que realmente conhece o Evangelho, aquele que realmente quer seguir a Deus, ele tem que cuidar das viúvas, dos órfãos, né? Então, dentro daquela sociedade, isso era uma questão muito comum e uma questão muito triste de abandono. Então essas viúvas normalmente já tinham uma idade avançada, elas não poderiam contrair novo casamento. Uma mulher sem casamento dentro daquela sociedade, ela era praticamente abandonada. Então a mulher trouxe toda essa demanda para Davi, desespero. Aqui no texto fala que ela se prostrou ao chão, colocou o rosto no chão, ou seja, ela teve um desempenho ali de artista muito bem feito, e aquilo comoveu o coração de Davi. E Davi se sentiu comovido com aquela circunstância e decretou: não vai haver vingança contra o assassino, contra o irmão que assassinou o outro. Tipo assim, está perdoado, ele está perdoado. Ninguém vai encostar, o texto fala, não cairá uma gota de sangue desse teu filho ao solo. Ou seja, Davi se sentiu condoído com a situação daquela viúva. Mas aí essa viúva, depois que Davi profere essa sentença, profere essa decisão, essa viúva o confronta. O confronta de que maneira? Senhor meu rei, você é sábio, você, né, é um servo de Deus, se sentiu
condoído com a minha situação, perdoou meu filho, mas por que você não faz a mesma coisa com o seu filho? Aí que vem a parábola, né? Igual o outro estudo que nós fizemos, né? Do rico pegar a ovelhinha do pobre e matar, sendo que ele tinha tantas, e Davi não percebeu no momento, deu o julgamento e depois ele foi confrontado, mas é o que você fez, aqui é a mesma coisa. É quando ele entra falando do desterrado. Por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Ou seja, Davi, ele estava derramando juízo sobre Absalão, que todos sabiam que era o herdeiro. Ou seja, então ele estaria praticando uma sentença de morte contra o povo de Deus. É o que ela fala aqui, ó. Pois, em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Então, ao questionar isso, a mulher está acusando Davi de fazer ao povo aquilo que o inimigo dela estava tentando lhe fazer, né? Degradar o herdeiro do trono, mantendo Absalão ali em exílio. Durante 3 anos perseguido, parou a perseguição, mas ele ainda estava exilado, ele estava longe, né? E Joabe criou toda essa situação justamente para tentar trazer Absalão de volta. E a mulher continua, né, confrontando esse pensamento de Davi. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar. Olha, ela usando uma palavra poética, uma palavra para tocar no coração de Davi. Tipo assim, Aminon morreu, não tem mais volta. Nada do que você fizer contra Absalão vai trazer Aminon de volta. Então temos todos que morrer, né? Ou seja, um reino talvez vai ficar sem o rei, todo o povo vai sofrer. No meu caso, eu teria que morrer se o meu filho fosse vingado. Todos nós temos que morrer pela morte de um. Então ela colocou Davi para fazer uma reflexão acerca de tudo que tinha acontecido. Então isso mostra que realmente Joabe escolheu uma mulher sábia, porque além das palavras que Joabe colocou para ela, além da parábola, além de todo esse pensamento, ela ainda soube confrontar Davi ali depois que ele se sentiu realmente condoído com a situação dela. Mas Davi também, muito sábio, percebeu que tudo era uma armação. Ao final, depois que ela fez esse confronto, e que ele viu que a situação que ela colocou era a mesma situação que ele estava vivenciando com Absalão, ele percebeu todo esse contexto, percebeu toda essa montagem, vamos dizer assim, e questionou a mulher. Ele falou: eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero que não me encubras o que eu te perguntar. Não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Ela falou assim: é verdade. É verdade, realmente. A sabedoria do rei fez o rei perceber que é Joabe, que tem a mão de Joabe por trás disso. Mas aí ela fala: tão certo como vive a tua alma, ó Senhor meu rei, ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Ou seja, foi Joabe, foi tudo uma forma, uma montagem, mas o que o rei tinha proferido de sentença é que era o que realmente deveria, né, ser feito. Né? Que deveria haver naquele momento uma absolvição, para que um mal maior não se perpetuasse. Ou seja, a vingança ela vai gerando vingança, o ódio ele vai gerando ódio, essas raízes de amargura vão gerando raízes de amargura. É isso que está sendo falado aqui. E Davi entendeu tudo isso, e ao invés de talvez brigar com Joabe, achar ruim com Joabe naquele momento, ele acabou aplicando ao caso dele, ao caso de Absalão, a mesma sentença que ele aplicou àquela mulher. E permitiu que Absalão voltasse para Jerusalém, mas colocou uma
uma ressalva, que é o final do capítulo 24. E não veja a minha face. Ou seja, você pode voltar, mas não venha aqui na corte, não, eu não quero te ver. E aqui termina essa passagem que nós estudamos. Mas se a gente continuar a história de Davi e Absalão, e é importante para finalizar todo o contexto, Absalão voltou, Absalão ficou 2 anos em Jerusalém, sem ver a face de Davi, é o que vai sendo continuado na história, mas chegou um momento que Absalão, e isso foi gerando talvez sentimentos nocivos ali no coração de Absalão. E chegou um momento que ele queria de todo jeito voltar à presença de Davi. E Absalão tenta então, mais uma vez, através de Joabe, almejar esse intento. Só que Joabe não ia ao encontro de Absalão. Ou seja, Joabe foi lá, resolveu a situação e depois também se escondeu e não quis mais ver Absalão. Não se sabe qual o motivo, talvez Joabe já tinha ali entendido que já tinha feito a parte dele e tal. Precisou Absalão colocar fogo lá numa plantação de Joabe, para Joabe ter que ir lá resolver o problema, e ele chamar Joabe e falar assim: olha, não, vem cá, você me trouxe aqui, eu quero voltar a ter contato com meu pai e tudo. Aí Absalão voltou a Davi, eles já tinham se passado mais 2 anos, e no final das contas Davi recebeu Absalão, que é o final do capítulo, versículo 33. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Então chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Então, no final de tudo, Davi perdoou Absalão. Mas esse perdão demorou tanto, e foi de uma maneira tão trabalhada de uma maneira tão equivocada, porque se a gente pegar olha só, Absalão demorou 2 anos para matar Aminon. Se a gente pegar como ponto de partida o estupro de Tamar, 2 anos Absalão gerou aquele ódio contra o irmão. Depois 3 anos Absalão sendo perseguido pelo pai, desterrado, ou seja, exilado. Depois mais 2 anos dentro de Jerusalém, sem poder ver o rosto do próprio pai. Nós estamos falando aqui de 7 anos de problemas mal resolvidos dentro do seio da família, dentro da própria casa. Então, essa parábola, ela traz um estudo sobre uma situação grave de morte, tanto a parábola quanto os fatos que aconteceram ali na casa de Davi relatam estupro, relatam morte, relatam situações muito complicadas, muito complexas de serem trabalhadas, mas que a parábola ela traz esse entendimento que eu acho que nós temos que trazer para a nossa vida hoje. Que não importa o tamanho do problema, não importa a dificuldade do problema, não importa o tanto que esse problema esteja trazendo de sofrimento para nós. O problema ele precisa ser enfrentado, ele precisa ser trabalhado. A omissão para enfrentar qualquer tipo de problema, ela vai gerar consequências cada vez mais danosas. Cada vez mais danosas. Então nós estamos falando aqui de 7 anos de problemas não resolvidos, que geraram no coração de Absalão uma revolta, um ódio tão grande, que depois que ele foi perdoado, ele intentou um plano para tomar o poder de Davi. Ele tentou matar o próprio pai, ele perseguiu o próprio pai, ele expulsou Davi de Jerusalém, ele tomou o poder à força, ele estuprou todas as esposas e concubinas de Davi, para que toda a cidade visse, no terraço, todo mundo vendo. Ele impôs a maior humilhação que Davi jamais imaginou que poderia sofrer.
Tudo isso começou lá atrás, numa sementinha. Se Davi talvez tivesse agido com Aminon ali, ó, quando aconteceu aquele fato, tivesse tido dentro da sabedoria que Deus lhe tinha dado, pois Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele poderia ter agido, talvez ali quando o fato aconteceu, poderia ter sido resolvido de alguma forma que não gerasse em Absalão todos esses sentimentos que culminaram em situações catastróficas. E como não poderia deixar de ser, tudo isso termina em tragédia, e a tragédia foi a própria morte de Absalão. Então, um texto dessa profundidade, dessa magnitude, é muito difícil até para a gente trazer em estudo, porque se nós formos desdobrar esse texto, isso vai entrar dentro de um viés psicológico que vai trabalhar muita coisa dentro da psicologia, que é impossível a gente trazer até num contexto aqui de sermão de pregação, mas que gera sim um sentimento em cada um de nós de reflexão, de buscarmos uma reflexão acerca de como nós devemos tentar resolver os nossos problemas que nós consigamos resolver, que busquemos a forma de resolver. Se foge ao nosso alcance, que busquemos apoio, que possamos buscar auxílio, que possamos buscar pessoas capacitadas para ajudar, mas nunca deixar esse problema de lado, nunca ocultar, nunca omitir. É o que a gente fala de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Todo problema ele tem que ser confrontado para que ele não possa gerar esse tipo de raiz, de amargura, de ódio, ou seja, deixar o mal germinar. Esse texto também, de certa forma, ele nos ensina um pouco sobre o perdão, porque Davi teve muita dificuldade em perdoar, e talvez essa dificuldade de Davi em perdoar é que tenha elevado exponencialmente esse problema dentro da sua família. A dificuldade do perdão. E isso a gente traz para a gente, porque nós temos dificuldades em perdoar sim. E essa dificuldade em perdoar, muitas vezes, ela é mascarada, né? Nós nos achamos uma pessoa capaz de perdoar quando o julgamento é com uma terceira pessoa. A gente fala assim, não, fulano, perdoa e tal. Mas quando acontece dentro da nossa própria casa, ou quando acontece com nós mesmos, essa dificuldade de perdão, ela aumenta. E se torna difícil. Davi, para poder perdoar Absalão, ele tem que ser confrontado e mostrado para ele que ele teve o perdão para o filho daquela viúva, né, mas ele não conseguia perdoar o próprio filho. Ele perdoaria uma pessoa estranha, deu uma sentença, decretou uma ordem, teve uma decisão com relação a uma pessoa estranha, mas ele não conseguia ter a mesma decisão com relação ao seu filho, Absalão. E isso teve consequências. A gente aprende que o perdão, liberar perdão, na maioria das vezes ele vai fazer bem, tanto para aquela pessoa que está sendo perdoada, mas mais para a gente que está liberando aquele perdão, para justamente não ficar gerando em nossos corações, em nossa consciência, em nossa mente, essas raízes de amargura, essas raízes que muitas vezes pode se tornar ódio, raiva, sentimentos ruins. E o sentimento ruim, sendo regado, alimentado por essa falta de perdão, ele vai só crescer, vai só aumentar, e as consequências também serão cada vez maiores e mais drásticas. E finalizando, essa parábola também nos ensina sobre o poder de persuasão, sobre o poder da palavra, e é uma reflexão que a gente não pode deixar de fazer. Como que as palavras bem usadas por pessoas inteligentes, elas têm o poder de mudar, às vezes, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas questões psicológicas. E nós temos que estar muito atentos para isso, porque essas palavras, elas têm esse poder, tanto para o bem, quanto para o mal. A influência das palavras, ela pode mudar
destinos das pessoas. Então nós temos que ter uma reflexão também muito profunda sobre quem nós estamos escutando. Quem, através das palavras, está exercendo influência sobre as nossas vidas. Porque hoje, meus irmãos e irmãs, com essa questão do avanço tecnológico, nós estamos tendo acesso a palavras de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é forma, de todas as naturezas possíveis. Se você ligar hoje uma internet, um YouTube, você pode, na hora que você desligar o seu aparelho, você pode estar com o coração cheio de amor e cheio de bondade, como você pode estar com o coração cheio de ódio, cheio de vingança. Os discursos de ódio que nós estamos tendo acesso hoje em dia são terríveis. E o que mais me chama a atenção é as pessoas se revestindo de um caráter de bondade, né? Pessoas se revestindo daquela indumentária da boa pessoa, né? da pessoa de família, e destilando discurso de ódio, discurso de raiva, discurso de confronto, discurso de vingança, que é justamente o que está sendo tratado aqui. E nunca, jamais, de maneira alguma, esses discursos vão gerar sentimentos, emoções, destinos e consequências positivas. Da mesma forma, se nós buscarmos a palavra, o discurso daquele ao qual nós verdadeiramente servimos, que é Jesus Cristo, através da palavra do Evangelho, e se nós buscarmos essa palavra de forma verdadeira, de forma íntima, vai acontecer justamente a geração de amor, de cuidado, de perdão, de boas decisões, de sentimentos positivos em relação ao terceiro. Então eu finalizo essa exposição com essa reflexão sobre o poder da palavra. Pegando essa Fernanda Montenegro de Israel, que teve um poder de palavra, um poder de convencimento muito forte, para que nós possamos trazer para nossas vidas, para que nós possamos filtrar aquelas pessoas que estão utilizando a palavra e nós estamos absorvendo. E vamos sempre confrontar com o Evangelho. Isso aqui que essa pessoa está falando, está de acordo com o Evangelho? Quando a gente resolve perseguir uma minoria, né, quando a gente resolve entender que a pessoa não presta por isso ou por aquilo, quando nós buscamos pensar que nós não devemos perdoar ou que nós devemos excluir, isso está de acordo com a palavra de Deus? Vamos buscar esse entendimento para que os nossos julgamentos não sejam como de Davi, tardios, e que nós possamos sermos rápidos em perdoar. Amém?